Eu tenho certeza que você já fez uma oração para Deus e Ele já te respondeu. Mas é isso que eu vou te mostrar hoje, uma coisa que aconteceu comigo, que eu orei, que eu clamei e eu recebi a resposta. Não foi na hora, porque Deus responde na hora que Ele quer. Meu nome é Núbia Rafaela e aqui você vai encontrar rotina, maternidade, coisas de dia a dia de casa, vida de casado também, fé, propósito e palavra de Deus. Mas hoje, especialmente hoje, eu vim falar uma coisa pra vocês, uma resposta de oração que Deus já fez com vocês, porque é tão importante hoje em dia falarmos sobre o testemunho, porque Deus faz coisas maravilhosas e extraordinárias no nosso dia a dia. Mas tem aquela área, tem aquela situação que Deus fez o mover. E comigo foi algo assim, muito sobrenatural. Por quê? Não nasci em berço cristão, nem muito menos nasci em igreja. Sabe aquela pessoa chamada de ovelha negra da família? Era vulgo a minha pessoa que vos fala agora. Eu era a ovelha negra da família. Minha família, de parte de mãe, sempre, todavia, participou de uma denominação da igreja. E eu sempre me levantava e dizia: eu não vou conhecer, eu não vou para a igreja para conhecer esse tipo de Deus de vocês. Eu era muito contra como eles pensavam que Deus era, como eles agiam, como eles andavam, a forma que eles tratavam também. Mas isso não vem à parte. Depois que eu vim ser cristã, foi que eu vim entender muita coisa. Mas, além disso, o que me fez ter uma oração com Deus, mesmo sem o conhecer, mas mesmo ele me conhecendo, foi uma oração, porque eu tive uma vida na área paterna muito ausente, não é? Ele esteve presencial durante uma boa parte da minha vida, só que foi uma presença conturbada, uma presença que eu realmente tinha sentimento de ódio pelo meu pai. Então eu tive aquela crença enraizada de que homem não presta, homem não vale nada. Que absurdo, não presta pra nada, exatamente nada. E aí, o que foi que começou a acontecer? Eu comecei a namorar, né? Fui crescendo, comecei a namorar. E comecei a namorar com homens com a mesma personalidade do meu pai, ou com personalidade muito pior. E nisso foi me fazendo com que eu tive tantas frustrações, tantas coisas, tantas dores em cima, sabe? De coisas que faziam comigo. Pra vocês terem noção, teve uma história minha. Graças a Deus que eu só fico rindo. Teve uma história minha. Como eu não nasci no lar cristão, né? Então eu não conhecia que a gente só poderia namorar tudinho certinho. Então, eu conheci um rapaz que ele começou a namorar comigo. Gente, ele contratou 2 pessoas pra fingir que era pai e a mãe. Nesse nível. E foi um baque. Então, era disso pra pior. Só de arrasta pra baixo mesmo. Não foi nem pra cima, meu amor. Foi pra baixo. Viu? E aí, eu sou cristã desde 2022, eu casei no final de 2023, pra você ver como Deus ele é lindo. E aí em 2022 eu já não aguentava mais essa situação, eu já estava focada agora na faculdade, carreira e tudo mais. E eu peguei e fiz a oração pro Senhor, eu disse: olha, eu não lhe conheço o suficiente pra dizer que eu vou ter fé, eu vou crer que o Senhor vai fazer, mas eu preciso realmente conhecer como é um relacionamento, como é um casamento, como é viver isso mediante da tua presença. E aí passou. Fui crescendo ali no lar cristão, conheci uma igreja maravilhosa. Fui crescendo, Deus foi me alimentando cada dia mais, hoje em dia não é diferente. E eu conheci o rapaz que é vulgo hoje meu esposo. E hoje eu posso lhe dizer uma coisa: experimentar um casamento, um namoro com a presença de Deus é uma coisa totalmente diferente. É um nível muito mais avançado. É claro que assim, tipo, a gente vai ter problemas, porque são 2 pessoas diferentes, 2
que foi criado da forma diferente. Mas assim, Deus, ele consegue mover de uma forma extraordinária. Deus, ele consegue fazer com duas pessoas totalmente diferentes se encontrem num único e exato propósito. E aí eu fico, às vezes, não olhando tanto pra trás, que a gente não deve olhar pro passado, mas às vezes eu olho pra minha vida e olho pra mim hoje, eu disse, meu Deus do céu, se não fosse o Senhor, onde eu realmente estaria, né? Então eu quero agora que você curta esse vídeo e que você comente alguma experiência extraordinária que você teve com o Senhor, uma resposta de oração. E o que eu mais me surpreendi foi que a resposta foi muito rápida também. Porque eu me batizei em janeiro de 2022, né? No final de 2021 eu aceitei Jesus. E eu conheci o meu esposo na metade de 2023. Eu casei bem no início, na metade não, metade é muito longe, mas no início ali, vamos dizer, março de 2023, no final do ano a gente se casou de fato na igreja e tudo mais. E assim, é extraordinário o que Deus pode fazer com um coração ferido, quebrantado, com um coração também cheio de rachadores e de pedras. Então é isso exatamente que eu quero pedir para você fazer nesse comentário. Comenta o que foi que Deus realizou na sua vida, que era algo pra você impossível, tipo, meu Deus, fora da sua realidade.